Saudações, gente! Chegamos à nossa aula 6, movimentos verticais no vácuo. Então, o que é que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos pegar um movimento retilíneo uniformemente variado e agora vamos submeter à aceleração da gravidade, que aqui na Terra vale aproximadamente 9,83 metros por segundo ao quadrado. Vocês vão ver que nos exercícios é muito comum arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato comigo no e-mail institucional ou através do WhatsApp. É um projeto aí do IF de 100 aulas de física para o Enem. Quais são os objetivos da aula? Relacionar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado com os movimentos verticais sujeitos à aceleração da gravidade e aplicar esses movimentos verticais em variados contextos, ok? Vamos começar? Então vamos lá, Carlos. Trata-se de movimentos verticais que ocorrem exclusivamente pela ação da força gravitacional, ou seja, a força-peso, que vai ocasionar uma aceleração escalar constante, a famosíssima aceleração da gravidade. Essa é a definição de movimentos verticais no vácuo, ok? Ou seja, sempre eu vou ter variações de velocidades iguais em intervalo de tempos iguais. Como eu já disse agora há pouco, na superfície terrestre, a aceleração da gravidade tem módulo aproximado de 9,83 metros por segundo ao quadrado. Na aula de gravitação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o cálculo da aceleração da gravidade. E aí nós vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como já vimos na aula anterior, uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade varia de 10 metros por segundo. As equações, portanto, por se tratar de um movimento retilíneo uniformemente variado, são as mesmas vistas nas aulas 4 e 5. Carlos, mas o que é queda livre? Um caso particular do movimento vertical no vácuo consiste em abandonar a partir do repouso, ou seja, velocidade igual a zero, um corpo de massa m. Para este caso, observa-se que o tempo de queda e a velocidade ao atingir o solo terão o mesmo valor, independente da massa m. Assim, se abandonarmos uma pena e um martelo de certa altura, teremos o mesmo tempo de queda e a mesma velocidade ao atingir o solo. Sem resistência do ar, sempre um martelo e uma pena atingem o solo no mesmo instante, com a mesma velocidade e com a mesma aceleração. Não depende da massa, certo? Eu vou deixar que você, no slide oficial que está aí no link aí, você entre e acesse isso aqui, ó. Experimento de Galileu realizado na maior câmara de vácuo do mundo. Lá você vai ver que o martelo e uma pena chegam ambos iguais no mesmo tempo no solo. Perfeito? Agora é lógico, se ocorrer a resistência do ar, que são os casos reais que ocorrem na sua maioria, o tempo de queda e a velocidade de atingir o solo vai depender da massa do corpo e da área dele em contato com o ar, tá certo? Então isso vale para quando a gente despreza a resistência do ar. Então no experimento que você vai ver no YouTube, gente, ele fez primeiro com resistência do ar. Já sabemos que a pedra chega primeiro que a pena ou uma folha, mas sem resistência do ar, ou seja, queda livre. Quando eu digo que é sujeita apenas à gravidade, é porque não tem resistência do ar. Em queda livre, ambos chegam ao solo no mesmo instante, com a mesma velocidade e com a mesma aceleração. Perfeito? Então vamos ao nosso primeiro exercício. A cidade de Pisa, na Itália, teria sido palco de uma experiência, hoje considerada imaginária, de que Galileu Galilei, do alto da famosa torre inclinada, teria abandonado, no mesmo instante, duas esferas de tamanhos muito próximos, uma de madeira e outra de ferro. Lógico, se elas têm o mesmo tamanho e a densidade do ferro é maior que a madeira, o ferro é mais pesado que a madeira, certo? O experimento seria prova de que, em queda livre, sem resistência do ar, sujeita apenas à aceleração de gravidade, corpos de... Tempinho para você pensar? A alternativa correta, letra C. Massas diferentes, porque a massa não interfere, sofrem a mesma aceleração. Então, sem resistência do ar, não importa a massa. Todas vão cair com a mesma aceleração, chegando na mesma velocidade e com o mesmo tempo. Letra C. Gostei, Carlos. Exercício 2, brilhante questão da UERJ. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoito com a seguinte cena.
Um jovem casal estava no mirante, sobre um rio, e alguém deixava cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira no mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. Atenção, tanto o biscoito como o rapaz têm velocidade inicial zero. A altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Não precisava dizer que a resistência do ar é nula. Atenção, eu não quis modificar a questão original, porque na hora que ele disse que a queda é livre, já não tem resistência do ar. Então isso aqui é uma redundância. Não precisaria disso, viu, UERJ? Muito bem. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como... Olha as alternativas e vamos discutir a solução. Numa queda livre, o tempo de queda e a velocidade ao atingir o solo terão o mesmo valor independente da massa. Assim, se eles partiram com a mesma velocidade inicial, tanto o rapaz como o biscoito, não é possível alcançar. Letra D. Impossível, porque a gravidade, a aceleração da gravidade não depende da massa. Não é o fato do rapaz ser mais pesado que o biscoito que vai fazer com que ele tenha maior velocidade. Porque nós estamos considerando queda livre. Lógico que numa questão real, teoricamente ele conseguiria pegar o biscoito, né? Muito bem, cara. Agora chegou a hora da gente trabalhar sobre as funções horárias e equações dos movimentos verticais no vácuo. Como a gente já disse, são as mesmas equações do movimento uniformemente variável. No entanto, agora, gente, faz-se necessário adotar um sentido da trajetória. A partir da definição do sentido da trajetória, é que nós vamos dar um sinal para a gravidade. Então, atenção. Se eu adotar a trajetória para cima, todos os corpos que se movimentarem nesse campo gravitacional, a aceleração deles é menos a gravidade. Não importa se está subindo ou descendo. Adotei trajetória para cima, a aceleração nas fórmulas vai entrar negativa. Se eu adotar a trajetória para baixo, todos os corpos aqui dentro desse campo gravitacional terão aceleração positiva. Aí você me pergunta, Carlos, em que situação eu adoto a trajetória para cima? Quando um corpo for lançado para cima. Em que situação eu adoto a trajetória para baixo? Quando um corpo for abandonado, ou seja, alguém soltar esse corpo. Percebeu? Muito bem, cara. Tá aí as fórmulas, colocando no lugar de A, um G. Tudo igual, né? Só que no lugar da aceleração, agora a gravidade e seguindo aquelas mesmas observações da nossa fantástica aula 4. Carlos, vamos falar então sobre uma queda livre agora, né? Vou considerar no primeiro momento que a velocidade inicial é zero. E como ela vai cair, eu vou adotar a trajetória para baixo. Lembra que eu comentei? Fazendo isso, a aceleração é positiva, mais g. Bom, se ela é positiva, vamos para a fórmula do sorvete, substituindo A por G. S é igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Carlos, se ela foi abandonada do repouso, a velocidade inicial é zero e você adota que a posição inicial é zero. Galera, como ele não disse nada da posição inicial, diga que é zero para facilitar a sua vida, tá bom? Então, fazendo isso, S é a posição final, que será a altura, porque veja, se eu quiser saber, por exemplo, o tempo de queda, eu vou dizer que minha posição final é a própria altura. Espaço inicial é zero, velocidade inicial é zero e a aceleração é a gravidade. Então agora, substituindo, né, tudo aqui dá zero, gt ao quadrado sobre 2 é igual a h. 2 passa multiplicando, g passa dividindo e tira a raiz. Então, gente, o que é isso aqui, gente? É o tempo de queda. Acabei de demonstrar uma fórmula para o tempo de queda de um objeto abandonado a partir do repouso. Se você tiver um corpo abandonado a partir do repouso e quiser saber o tempo que ele gasta para percorrer a altura h, é só jogar nessa fórmula, direto. Vale só se sair do repouso. Tempo de queda, raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. E a velocidade que ele chega lá embaixo, gente? Vovô e vovó assistindo televisão, agora o A foi substituído por G. Como a velocidade inicial é zero, a velocidade que ele chega lá no solo é a gravidade vezes o tempo. Tá bom? Então anote aí. Partiu do repouso, o tempo de queda é dado pela raiz quadrada de 2 vezes a altura da queda sobre a gravidade e a velocidade que chega lá embaixo é a gravidade vezes o tempo. Vamos fazer um exemplo.
né? Para uma altura de 45 metros. Jogando a altura de 45 metros no tempo de queda. Olha só. Já tem a gravidade, já tem a altura. Tempo de queda. Substitui aí, Carlos, para eu ver. 2 vezes 45 sobre 10. 90 sobre 10 é 9. Gasta 3 segundos para cair. Perfeito? Carlos, e a velocidade tem como achar? Tem. É só multiplicar 10 vezes 3, 30 metros por segundo. Mas para aí, Carlos. Se gastou 3 segundos, é lógico que a velocidade que chega lá embaixo é 30 metros por segundo. Porque você mesmo me disse que quando a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo aumenta de 10 metros por segundo. Como foram 3 segundos, chega lá embaixo com 30 metros por segundo. Bateu, Carlos, entendi. Carlos, vamos detalhar isso agora? Bora. Então, com 1 segundo, a velocidade é 10. Com 2 segundos, a velocidade é 20. E com 3 segundos, chegou no solo 30 metros por segundo. Ok? Carlos, tem como eu saber quanto ele andou no primeiro segundo? Tem. Como é que eu posso fazer isso? A fórmula do sorvete, né, gente? S igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Tudo isso aqui dá zero, porque o espaço inicial é zero e a velocidade inicial é zero. Gravidade é 10, o tempo é 1. 10, 1 ao quadrado é 1. 5 metros, está aqui 5 metros. Então, andou 5 metros no primeiro segundo. Carlos, e no próximo segundo, por que aqui anda 15 e o outro 25? Lembra do x, 3x e 5x? Primeira questão da nossa aula 4. O que foi que eu disse naquela questão? Você lembra? Quando eu tenho um valor da aceleração, o que ele anda no primeiro segundo é a metade. Então, se a aceleração é 10, ele anda só 5 no primeiro segundo. Lembra que eu falei isso na primeira questão da aula 4? Volta lá da Unesp. E aí, gente, o outro é 3x e 5x. Como aqui é x, que é 5, aqui seria 3 vezes 5, que é 15, 5 vezes 5, que é 25, tá? Mas você pode achar 20 e 45 substituindo t por 2. É o que eu vou fazer agora. Se eu substituir t por 2 aqui, ó, eu vou achar 20, né? Após 2 segundos. 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2, 20. Então, gente, entre 0 e 2 segundos ele andou 20. Como tinha andado 5 no primeiro segundo, realmente aqui vai ser 15, como a gente já suspeitava. E aqui vai dar 45 por quê? Substitua t por 3 aqui, ó. 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2, 45 metros. Como aqui estava 20, deu 25, como a gente já sabia. Perfeito? Carlos, não posso esquecer, né? À medida que cai, a velocidade vai aumentando e vai percorrendo distâncias cada vez maiores. Pois é, gente. É isso aí. Como seriam os gráficos, Carlos? Da velocidade é uma reta, porque a aceleração é constante, saindo do zero e indo até 30 após 3 segundos. E como existe uma aceleração positiva, com cavidade para cima, depois de 3 segundos chega em 45 metros. Ok? Muito bem, Carlos. Vamos fazer agora uma questão muito interessante, mas muito interessante mesmo, do Enem. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros, suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Então, pego a régua, pego na extremidade superior e o zero dela está aqui embaixo, né, pendurado. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos do zero da régua sem tocá-la. Então, eu coloquei a minha mão esquerda segurando a régua e minha mão direita lá próximo do zero, bem pertinho, tá certo? Muito bem. Sem aviso prévio, a pessoa que está segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurar o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua. Isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Então você entendeu? Eu seguro uma régua lá em cima e você está com a mão lá embaixo, próximo do zero. Aí, sem dizer nada, eu solto e você tem que pegar a régua. A distância que a régua percorreu é o que está sendo cobrado aí na questão. O quadro seguinte mostra a posição em que você e mais 2 colegas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então, gente, ó, esse primeiro colega conseguiu segurar a régua em 0,30 metros, 30 centímetros.
e o tempo de reação dele foi 0,24 segundos. Foi medido por um cronômetro. O outro colega conseguiu pegar em 15 centímetros, ou seja, 0,15 metros. E o tempo de reação dele foi 0,17 segundos. O outro pegou com 0,10 metros. E o tempo de reação foi 0,14 segundos. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Não entendi. Galera, o tempo de reação 0,14, a régua andou 0,10. 0,17 andou 0,15. E 0,24 andou 0,30. Então você está vendo que esses valores crescem mais rápido do que esses aqui. Só para entender, ó. De 0,15 para 0,30 dobrou. Mas de 0,17 para 0,24 não dobrou, teria que ser 0,34. Então a distância cresce mais rápido que o tempo de reação. É exatamente isso que ele quer saber. Por quê? Olha as alternativas. Percebeu? Vamos à solução. Considerando para pequenas alturas, a questão deveria ter dito que era queda livre, mas eu vou considerar desprezível a resistência do ar. A força-peso, sendo constante, gera uma aceleração da gravidade constante. Galera, apesar da gente ainda não ter visto a parte de leis de Newton, você pressupõe que a gravidade surge devido à força-peso. Então, a gravidade é gerada por uma força-peso. Como a gravidade é constante, essa força-peso vai ser constante, caracterizando assim um movimento uniformemente variado. Então, gente, se é um movimento uniformemente variado, a formulazinha do sorvetão, né, chamando de S00, eu botei delta S aqui, vai ficar V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Mas olhe, a velocidade inicial é zero, a régua foi solta. Quando eu faço que a velocidade inicial é zero, isso aqui dá zero. Então, a distância percorrida pela régua, que é o ΔS, é dado por gt ao quadrado sobre 2. Agora você suspeita porque que a distância percorrida cresce mais rápido que o tempo. Essa relação está me mostrando que a distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. O que significa isso? Se o tempo dobrar, a distância percorrida aumenta 4 vezes. Ok? Carlos, mas eu queria ver se esses valores estão coerentes com a fórmula. Então, bora. Galera, a gravidade sendo 10, ele não disse, mas pressupõe que seja aqui na Terra, eu vou substituir aqui, dá 5t ao quadrado. Então, vamos substituir aqui, gente, o tempo 0,14 para ver se dá 0,10, né? Quando eu substituir 0,14, vamos ver se dá 0,10. Bora. Substituir o tempo 0,14, 5 vezes 0,14 ao quadrado. 0,14 ao quadrado dá 0,0196 vezes 5, aproximadamente 0,10. Vamos substituir o tempo 0,17? Bora, tempo 0,17 de rosa. 5 vezes 0,17 ao quadrado. 0,17 ao quadrado, gente, dá 0,0289 vezes 5, 0,15 bateu. E, finalmente, o tempo 0,24. Vamos substituir aqui na fórmula. 0,24 ao quadrado vezes 5 dá 5 vezes 0,0576, aproximadamente 0,30. Ou seja, bateu, né, gente? Bateu. Então, conclusão. Letra D. A força-peso da régua, que vai gerar uma gravidade constante, vai gerar um movimento acelerado, aquele em que as distâncias percorridas são cada vez maiores e proporcional ao quadrado do tempo. Veja que a questão do Enem não pediu para você fazer o cálculo, eu fiz para confirmar que realmente bate com a fórmula, ok? Gostou da questão? Muito bem. Exercício número 4, agora para os militares. Um garoto que se encontra em uma passarela de altura 20 metros, localizado sobre uma estrada, observa um veículo com teto solar aproximando-se. Sua intenção é abandonar uma bolinha de borracha para que ela caia dentro do carro pelo teto solar. Se o carro viaja na referida estrada com velocidade constante de 72 km por hora, a que distância em metros do ponto diretamente abaixo da passarela sobre a estrada deve estar o carro no momento em que o garoto abandonar a bola? Despreze a resistência do ar, ou seja, queda livre, e adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, a questão é a seguinte. Esse garoto vai abandonar uma bolinha e ele quer que o tempo que a bolinha gaste para cair seja o mesmo tempo que o carro gaste para vir até aqui. Porque só assim a bolinha cai dentro do carro. Certo? Bom, feito isso, vamos calcular o tempo de queda da bolinha. Como a sua velocidade inicial é nula, a gente pode usar aquela formulazinha pronta, né? Tempo de queda, raiz de 2 vezes a altura vezes a gravidade. Como a altura é 20,
2 vezes 20, 40 sobre 10, raiz de 4, 2 segundos. Esse é o tempo que a bolinha gasta para percorrer 20 metros. 2 segundos. Chegou a hora agora de calcular a distância percorrida pelo carro. O carro tem que percorrer essa distância em 2 segundos, andando a 72 km por hora. Evidentemente, como o tempo está em segundo, eu preciso transformar a velocidade para metro por segundo, divido por 3,6. Então, calculando a distância aí, gente, eu vou ter, deu 20 metros por segundo, confirmou aqui. Velocidade é ΔS sobre ΔT, ΔS é a distância, então o tempo passa multiplicando. 20 vezes 2, 40 metros. Então, o carro tem que estar 40 metros, porque é um movimento retilíneo uniforme. Se ele anda 20 metros por segundo, e a bolinha gastou 2 segundos para cair, então em 2 segundos realmente ele anda 40 metros. Letra D. Gostou da questão? Show, né, Carlos? Mais uma questão. Essa vem lá da Mackenzie, questão perigosa. Um corpo abandonado de uma altura H percorre 25 metros no último segundo de queda. Olha o detalhe. Apenas no último segundo ela anda 25 metros. Despreze a resistência do ar, adote a gravidade igual a 10, ele quer saber a altura H de que a pedra foi solta. Então, por que a questão é perigosa? Porque ele disse que apenas no último segundo ela percorreu 25 metros. Então, para fazer essa questão, eu vou ter que dividir a queda em 2 trechos. O trecho inicial, de onde ela partiu até um ponto B, e o trecho final, que é o trecho BC, onde nesse trecho é possível calcular a velocidade do ponto B. Ou seja, o trecho BC é o último segundo da queda, né? Então, dividi o trecho BC, que é o último segundo, e o trecho AB, que eu não conheço nada sobre ele. Então, para o trecho BC, vamos lá. A pedra vai percorrer 25 metros em 1 segundo nesse trecho. Por que eu estou usando essa fórmula? Você lembra da questão da Unicamp que nós fizemos na aula 5? Todas as vezes que você não tem a velocidade final e deu a distância e o tempo, é o sorvetão. Não deu velocidade final, deu a distância e o tempo, é sorvetão. Então vamos usar o sorvetão. ΔS é 25. Velocidade inicial, não sei. É a velocidade no ponto B que eu não sei. Vezes o tempo, que é 1 segundo, mais a gravidade, que é 10, vezes 1 ao quadrado sobre 2. Substituindo agora, 25 é igual a VB mais 1 ao quadrado é 1. 10 por 2 é 5. Passo o 5 para o outro lado. Pronto. Descobri a velocidade que ele tem 1 segundo antes de atingir o solo. É 20 metros por segundo. Então a pergunta é, tendo essa velocidade, tem como saber a distância do trecho AB? Tem. Vamos fazer isso agora. Como é que eu acho essa distância? Trecho AB. Está aí, torre séria. Por quê? Porque eu não conheço o tempo do trecho AB. Quando eu não tenho tempo, totó, torre séria. A velocidade final no trecho AB é VB. A inicial é VA, que é 0. A distância, não sei. Mas a gravidade eu sei. 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo. VB ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais 2 vezes gravidade vezes ΔS. VB eu já sei. Acabei de encontrar no item anterior no trecho BC. 20 ao quadrado. Velocidade inicial é 0. 0 ao quadrado. Mais 2 vezes 10 vezes ΔS, que é a distância do trecho AB. 20 ao quadrado é 400. Aqui dá 0, né? 2 vezes 10 é 20. Passa o 20 dividindo, Carlos. Então, a distância percorrida no trecho AB, 20 metros. O que a questão pediu? A altura total. A altura total é a soma dos 25 metros no último segundo com os 20 metros do trecho AB. Portanto, 45 metros é a altura que a pedrinha caiu. Todas as vezes que der a distância percorrida no último segundo, você precisa achar a velocidade que ele tinha 1 segundo antes de chegar ao solo. Aí você usa o sorvetão. Beleza? Questão muito perigosa. Pouca gente sabe fazer essa questão, tá, gente? Então, 45 metros, letra C. Vamos então agora à próxima questão. Um corpo é abandonado de uma altura H e gasta um tempo de 2 segundos para atingir o solo.
O tempo em que o corpo estava na metade da altura é... Carlos, letra B de bola, 1 segundo. Porque se para percorrer a altura total ele gasta 2 segundos, a metade da altura é 1 segundo. De jeito nenhum. Você esqueceu que as distâncias percorridas são cada vez maiores à medida que o tempo passa? Veja mesmo. E agora? Como é que eu vou fazer essa questão? Vamos à solução. Como vai cair, eu vou adotar o sentido da trajetória vertical e para baixo. E aí, galera, eu vou começar calculando a altura total, já que eu tenho o tempo que ele gastou para cair, né? Usando a fórmula do sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Posição inicial é 0, velocidade inicial é 0. S igual a GT ao quadrado sobre 2. Já sei o tempo que gasta para cair, gente. 2 segundos. E conheço a gravidade, que é 10. Substitui na fórmula. A altura que ele gasta para cair, aliás, a altura que ele tem, que ele percorre para cair, 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 10 é 40 por 2, 20 metros. Então, gente, 2 segundos, ele percorre uma distância de 20 metros. O que a questão quer? Você lembra? A questão quer na metade da altura. Gente, se eu conheço a altura, eu tenho como achar o tempo de queda por essa fórmula. Sim, porque eu posso usar essa fórmula toda vida que a velocidade inicial for 0. Como eu já tenho a altura que eu quero percorrer, 10 metros, é só substituir aqui. Ó. Substituindo, 2 vezes 10 sobre 10. 20 sobre 10, raiz de 2 segundos. Então, gente, na metade da altura, o tempo gasto é raiz de 2 segundos. Essa observação a gente já tinha visto no começo. Na metade do tempo, ele não vai estar na metade da altura, porque à medida que o tempo passa, as distâncias percorridas são cada vez maiores. Então, nessa questão, calcula-se a altura a partir do tempo total do movimento e depois joga na fórmula do tempo de queda usando a metade da altura, que é 10. Gostou? Muito massa. Carlos, e agora os movimentos ascendentes? Ao invés de soltar-se, agora eu lançar para cima. Trajetória agora vai ser colocada para cima e olha o detalhe, a aceleração entra negativa. Todas as vezes que você adotar a trajetória para cima, a aceleração entra negativa. Ok, Carlos. Então vamos lá. Sai com a velocidade inicial que eu não conheço, mas eu quero saber, Carlos, qual é o tempo que ele gasta para chegar na altura máxima. Tem como calcular, Carlos, o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima? Tem. Vamos fazer isso agora. O tempo de subida. Vovô e vovó assistindo televisão, só que agora a aceleração é a da gravidade. E entra menos porque a aceleração é negativa. Na altura máxima, ele tem que parar. Então a velocidade dele é 0. Substituindo aí na fórmula, 0 é igual a V0 menos G vezes o tempo de subida. Passando o menos G para o outro lado e depois dividindo o V0, acabei de descobrir que o tempo que ele gasta para subir é simplesmente a velocidade inicial que ele foi lançado dividido pela gravidade. E eu tenho como achar a altura máxima, Carlos. Totó, né? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, porque adotei trajetória para cima, entra menos, 2G ΔS. 0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, menos 2 vezes G vezes. O ΔS é a altura máxima. Quando eu desenvolver isso, gente, a altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado por 2 vezes a gravidade. Carlos, posso decorar essas fórmulas quando o corpo é lançado para cima? Pode, gente, tranquilo. Tempo de subida, V0 sobre G. Altura máxima, V0 ao quadrado sobre 2G. Legal, viu, Carlos? Lançado para cima, já sei fazer. Vamos a um exemplo? Vamos lá. Exemplo é para uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Eu quero saber o tempo que gasta para atingir a altura máxima e a altura máxima. Como é que eu calculo o tempo de subida? V0 sobre G. 20 sobre 10, 2 segundos. Mas para, isso é óbvio. Por que, cara? Óbvio. Se a gravidade é menos 10 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a cada segundo a velocidade diminui 10 metros por segundo. Como ela saiu com 20, 2 segundos para chegar na altura máxima. Entendi. E a altura máxima, cara? Fórmulazinha pronta. Velocidade inicial, 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. 400 por 20, 20 metros é a altura máxima. Mas eu pergunto a você. 2 segundos, né? Com 1 segundo,
Qual era a velocidade dela? 10 metros por segundo. Porque se saiu com 20, com um segundo é 10. E outro segundo é 0. Uma pergunta que surge é: por que, Carlos, que no primeiro segundo ela anda 15 metros? Substitui um sorvetão, aí você sabe. Ó. Sorvetão, bora. S igual a S0 mais V0t menos GT ao quadrado sobre 2. Posição inicial é 0, de onde saiu. Velocidade inicial é 20. Você quer após um segundo, então o tempo é 1. Menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Realmente, Carlos, 15 metros é o que ela anda no primeiro segundo, usei o sorvetão. E se você quiser saber no segundo segundo, você já achou 20 metros a altura máxima. Então, bateu. E o detalhe importante, né, gente? Se eu andei 15 metros no primeiro segundo, no outro vai ser 5. Lembra do x, 3x, 5x? Só que aqui só tem 3x e x. Entendi, cara. Perfeito. Muito bem. Como é que seriam os gráficos? Perigo, atenção, perigo. Perigo. Por que é perigoso? Pelo seguinte. Quando eu saio do zero, eu atinjo a altura máxima no ventre e depois volto para o solo. Então, de novo, saiu do zero, gasta 2 segundos para atingir a altura máxima e depois retorna em 4 segundos. Porque o tempo que gasta para subir, gente, é o mesmo tempo que gasta para voltar. O tempo total dá 4 segundos. 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. A velocidade que ele sai é 20. Ela zera no instante 2 segundos e depois retorna aumentando, chegando lá embaixo com menos 20, que é contra a trajetória. Lembra que o vértice da parábola, a velocidade é 0? Pois é. Carlos, por que a concavidade é para baixo? Você já sabe a resposta. Aula 5. Porque a aceleração é negativa. Entendi, Carlos. Então, Carlos, é assim. Todo corpo lançado para cima vai ser uma parábola com a concavidade para baixo, o gráfico da posição, né? E o da velocidade começa positiva, zera no instante que atinge a altura máxima e depois vai lá para o negativo, porque ela está retornando. Parabéns, você entendeu. Show de bola. Show, show, show. Tempinho para você anotar aí. E agora vamos fazer um exercício do Enem. E aí? O super-homem e as leis do movimento, a ciência da física, né? Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura anterior, que você acabou de ver, mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria possível admitir que com seus superpoderes ele estaria voando com propulsão própria. Mas considere que ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo. É o que a gente viu agora há pouco, o corpo sendo lançado para cima, né? Ele tem que zerar na altura máxima. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dado por essa fórmula. Isso é Torricelli, vamos discutir já já. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Por quê? Guarde um pouquinho as alternativas que eu queria explicar a questão no seu todo. O super-homem sai com a velocidade inicial v, atinge a altura máxima com velocidade 0 e como a trajetória eu estou adotando para cima, a aceleração entra menos g. Δs é a altura que ele atinge h. Ora, nós sabemos que a velocidade média é a distância percorrida pelo tempo. As alternativas falam em velocidade média. Se velocidade média é a distância que ele percorre, que é h, pelo tempo que ele gasta, que é ΔT, posso isolar a altura que ele vai atingir. Vai ser a velocidade média dele vezes o intervalo de tempo. Sabemos também que vovô e vovó assistindo televisão negativa. Quando ele chega lá em cima, a velocidade é 0. 0 é igual à velocidade inicial, V0, menos a gravidade vezes o tempo. Só que esse V0 aí, né, gente, é a própria velocidade que ele saiu. Então, isolando agora aqui o tempo, a gente vê que o tempo que ele gasta para subir depende da velocidade inicial e da gravidade. Então, gente, essa primeira expressão me diz que a altura depende da velocidade média e do tempo, e a segunda expressão me diz que o tempo depende da velocidade inicial
e da gravidade. Essas duas expressões é exatamente a resposta correta. Olha só o que está de azul. A altura do seu pulo é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo. Vamos ver. A altura é igual à velocidade média multiplicada pelo tempo. E o verde? E esse tempo também depende da velocidade inicial. É o que está de verde. O tempo depende da velocidade inicial. Por isso que é a letra E. No entanto, eu queria conversar sobre aquela fórmula que ele deu no enunciado. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Vamos demonstrar por quê. Nós sabemos que usando o Torricelli, na altura máxima, a velocidade final é zero. A velocidade inicial é a que ele partiu, menos 2 vezes g, ΔS é a própria altura. Passando o menos 2gh para o outro lado, isolando h, a gente viu que a altura realmente depende do quadrado da velocidade inicial. Crítica que eu faço ao Enem, uma questão que pode ter confundido muitos alunos. Ficou fazendo uma série de alternativas e essa condição aí do enunciado não era usada na solução. Tá? Deve ter confundido alguns alunos, mas vocês viram que é só olhar a fórmula da velocidade média e do tempo de subida que você consegue matar a questão. Vamos fazer agora a questão de número 8. Carlos, faz para mim aí a questão de número 8 agora. Uma questão em que agora vai ter corpo lançado para cima, outro abandonado. Meu Deus, como é que eu vou fazer essa questão? Lá de Londrina, um corpo A é abandonado de uma altura de 180 metros. Vá tentando visualizar isso. Do solo, no mesmo instante, um corpo B é lançado verticalmente para cima, com velocidade de 40 metros por segundo. Considerando desprezível a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10, quando é que eles vão se encontrar? É uma questão que lembra a aula 3 do movimento uniforme e a aula 5, aquela do policial rodoviário perseguindo o carro. É uma questão que você tem que igualar as funções horárias para encontrar o instante do encontro. Na realidade, ele quer a altura do encontro. Para fazer essa questão, gente, primeiramente vamos ao esquema dela, né? Um corpo foi abandonado, velocidade inicial 0, e o outro foi lançado verticalmente para cima, a velocidade inicial é 40. Tenho que escolher se vou adotar a trajetória para baixo ou para cima. Se tiver corpo subindo, é sempre melhor botar a trajetória para cima, mesmo que tenha outro descendo. Beleza, então orientando dessa forma, botando a trajetória para cima, terei esse corpo saiu do zero e o outro foi solto de uma altura de 180 metros. A aceleração é negativa para ambos. Atenção, atenção. Na hora que você botou a trajetória para cima, mesmo que A esteja descendo, a aceleração dele não é positiva. O que define o sinal da aceleração é a trajetória. Botou a trajetória para cima, todo mundo é negativo aí para a aceleração. Gostei, cara. Para o corpo A, movimento uniformemente variado, sorvete. Posição inicial dele, velocidade inicial dele vezes o tempo, gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Posição inicial de A, cuidado, é 180, onde é que ele está saindo. Velocidade inicial dele, 0, partiu do repouso. Gravidade, menos 10. 0 vezes T é 0. Ajeitando isso aqui, função horária do corpo A, 180 menos 5T ao quadrado. Sabendo o tempo, você consegue saber onde é que ele vai estar aqui. Para o corpo B, fazendo do mesmo jeito. Uniformemente variado. Posição inicial dele é 0. Velocidade inicial dele, 40. Gravidade, menos 10. Foram negativas para ambos, porque eu tenho a trajetória para cima. Então ficou 40t menos 5t ao quadrado. Então me diga, para saber onde eles se encontram, não é só fazer a posição final de A igual à posição final de B? É, Carlos. Então vamos fazer. Posição final de A, 180 menos 5t ao quadrado. Posição final de B, 40t menos 5t ao quadrado. Olha que coisa legal, gente. Cortei menos 5t ao quadrado com menos 5t ao quadrado. Então, daqui eu tiro que 180 é igual a 40t. O tempo que eles gastam para se encontrar é 4,5 segundos. Mas em que altura, Carlos? Você escolhe se vai substituir em SA ou em SB. Dá o mesmo resultado, que é o local em que eles estão juntos. Eu escolhi SA. Você poderia fazer por SB para testar. Substituindo em SA 4,5, terei 180 menos 5, que multiplica 4,5 ao quadrado.
4,5 ao quadrado é 20,25. Então fica 180 menos essa diferença aqui vai dar 78,75 metros. Portanto, a alternativa correta, a letra E. Na aula de monitoria que vocês vão ter, né, com o monitor, eu botei um exercício em que alguém saía depois. Então, relembre comigo o último exercício da aula 3. Quando sai depois, na função horária dele eu escrevo T menos o tempo que saiu depois. Então, por exemplo, se um corpo B fosse lançado depois aí 2 segundos, na função horária dele, onde tem T, eu botaria T menos 2. Revise a última questão da aula 3. Perfeito? Tranquilo? E aí, atingimos os objetivos da aula de hoje? Relacionamos as equações do MRUV com os movimentos verticais sujeitos à gravidade e fizemos aplicações? Sim, né? Que legal, né, Carlos? Então, encerramos a parte de cinemática escalar. A partir da próxima aula, entraremos com a cinemática vetorial. Grande abraço para você!